Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização em Teologia Paulina, página 63 do livro que nós estamos utilizando aqui, do Dr. Lourencio Estélio Rega. Na página 63, nós temos aí um quadro que foi exposto para nós, onde nós temos aqui uma linha reta, vou mostrar para você agora, escrito libertinagem, aí tem uma linha reta que é a linha legalismo. Em cima está escrito liberdade, embaixo está escrito amor e fé, libertinagem para os fortes e legalismo para os fracos. Aqui está o quadro que eu estou mostrando para você. Bem, caso você queira desenhar depois, porque é nele que nós vamos aqui estar falando. A consciência está em Cristo, o modelo que temos de seguir. A liberdade daquele que está em Cristo é radicalmente diferente da que conhecemos, ampla, geral, ilimitada e irrestrita. James Dunn afirma que na teologia paulina, a liberdade cristã se expressa tanto na renúncia a si mesmo, como na independência de restrições ultrapassadas. Ele inclui ainda um interessante diagrama sobre esse conceito de Paulo, que é o diagrama que eu acabei de mostrar para vocês. Olha aqui. Vamos estudar um pouco esse diagrama. Libertinagem e legalismo. Liberdade, amor e fé. Libertinagem para os fortes e legalismo para os fracos. Noutras palavras, quem é forte na liberdade acaba caindo na libertinagem. Aquele que é fraco na liberdade termina no legalismo. Portanto, o equilíbrio está no exercício da liberdade com amor e fé. O que nós vamos fazer com a liberdade que Deus nos deu, pelo amor de Deus? Eu vivo numa sociedade de pessoas que não sabem o que fazer com a liberdade. E você sabe o que fazer com a liberdade que Deus lhe deu? Existem pessoas que são, a gente pode caracterizá-las como sendo pessoas fortes. Essa pessoa forte posso tudo. Eu posso tudo. E ela se entrega à libertinagem. Em palavras simples, a libertinagem ela é um tudo posso. Ou, como dizia Raul Seixas, faça o que você quiser, porque tudo é da lei. Essas pessoas libertinas, elas não têm uma consciência para com o próximo, para com a sociedade, para com os limites das consciências. Elas se liberam para todos os prazeres, se liberam para todas as aventuras, se liberam para todas as vontades, para todos os desejos, para tudo o que a alma lhe pede e o coração lhe pede, não se importando no momento seguinte o estrago que ficou para trás. São libertinas. E na palavra do apóstolo Paulo aos Romanos ele fala: além de fazerem o que fazem, aprovam aqueles que fazem, portanto endossam. É isso mesmo, você tem direito de fazer, vai lá e faz, experimenta, leva até o fim. Pessoas que, por sua extrema liberdade, não têm consciência de uma sociedade e que existem pessoas que são fracas, existem pessoas que não conseguem chegar a esses limites todos e tem gente que não volta, experimenta e não volta. Como que se exemplifica isso? Vou exemplificar assim, olha, tem pessoa que ele fuma, correto? Tem crente que fuma. E está aumentando o número de crentes que fumam. Fumam tabaco, cigarros, charuto, participam de rodadas de narguile ou narguilé. Tem pessoas que fumam. E não, isso aqui no Brasil existe uma recriminação contra esse tipo de crentes, né, que faz dessa maneira, que fuma. Na Europa é muito comum que o crente fuma, não há nem recriminação quanto a isso. Mas tem uma grande maioria de evangélicos aqui que não fuma de forma nenhuma, porque a sua consciência lhe fica maculada. Aí o que acontece? Aquele que fuma é libertino, fuma em qualquer lugar, fuma a qualquer hora, fuma perto de qualquer pessoa, estimule para que outras pessoas também possam fumar livremente, sem nenhuma recriminação. E tem aquele outro crente que ele é de mente fraca,
E o que faz ele? Ele vai condenar o irmão que fuma. Está aqui no diagrama, ó. Leva ao legalismo. Ele não sabe o que fazer com a liberdade, tem medo da própria liberdade, não fuma e condena ao inferno todos os que fumam. Você tem crente que fuma e você tem crente que não fuma. Tem crente que fuma porque é viciado e tem outros que fumam porque gostam. E tem crente que não fuma porque é fraco, não fuma porque não gosta, não fuma porque não pode. Então você tem o libertino e o legalista. Qual que é a recomendação da ética do apóstolo Paulo? Vamos ficar pautados no centro? Vamos encontrar o meio termo, o consenso? Porque nós temos aqui a liberdade, mas nós temos o amor e a fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 14, ele fala: tem um monte de coisa que eu gostaria de comer, ixi, eu comeria, mas deixo de comer por causa do meu irmão fraco. Meu irmão só come legumes. E muitas coisas que nós cristãos deixamos de fazer não é por nossa causa. Não é porque vai fazer mal para nós ou prejudicar a nossa salvação. Tem um monte de coisas que a gente se restringe, ou faz em privativo, ou faz camuflado, porque não é de interesse público nenhum, faz só para nós, porque quando nós vamos a público, quando nós vamos para a sociedade, querendo ou não, nós temos uma respeitabilidade social que advém do comportamento que a gente tem diante dos outros. Eu tenho que falar isso para você. Se você estiver na sua casa e você quiser andar na sua casa à vontade, coloque cortinas. Aprenda isso. É tua casa. E até a lei reconhece. A tua casa é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar na sua casa sem teu convite. Nem mesmo a polícia pode entrar na tua casa sem o teu convite. Ela tem que pedir permissão, você tem que autorizar. Se você não autorizar, ela não pode entrar, porque senão vai dar invasão de domicílio. É o lugar onde você pode ficar você mesmo. Você mesmo. Mas use cortinas. Use cortinas, porque a partir do momento que a sua janela está aberta, as pessoas que passam na rua têm acesso ao que acontece dentro da tua casa. Se não há cortinas, você está dando uma liberdade para que elas te espionem, para que elas te conheçam, para que elas falem de você, vasculhem você. Exemplo, as redes sociais, as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Essas redes sociais são janelas que estão abertas. Se você vai abrir a janela, o que é que você pode expor da sua vida da janela para fora? Você vai se pautar de uma tal maneira que, se você não quer que as pessoas invadam a sua vida, não deixe as cortinas abertas. Se você não quer que as pessoas comentem nada sobre você, não dê satisfações nas redes sociais. Agora, se você faz isto, você está abrindo as janelas. Por isso, tome cuidado com a libertinagem. Tudo faço, tudo posso, tudo quero, tudo endosso, tudo apoio. E tome cuidado com o legalismo. Nada quero, nada posso, nada apoio, então todo mundo errado. Fique pautado no meio, com fé em Deus, amor do coração e uma consciência de liberdade. É isso que nos dispõe aqui este diagrama. Essa é a proposta cristã que Paulo ensina. E ele não se engana. Apresenta-se no altar, Romanos capítulo 12. Apresentar-se no altar é apenas o início. Como a natureza intrínseca do ser humano é deturpada, e aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, defeituosa, Romanos capítulo 7, e ele vive num mundo também deturpado, que segue os seus próprios instintos, é necessária essa transformação radical de vida. Aí tem que passar por uma metamorfose. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção. O comentarista, que é o Dr. Estélio Rega, ele está falando sobre o diagrama, e o ponto de partida é o seguinte: olha, você precisa passar por uma transformação. E por quê? Porque você veio de uma natureza caída num mundo caído. Bom, os calvinistas radicais, eles falam sobre a depravação total do gênero humano ou da natureza humana. Alguns
são um pouco mais moderados, mas aquele calvinista autêntico, sabe, enraizado, ele fala sobre a depravação total da natureza humana ou do gênero humano. De tal monta que seria impossível nós darmos um sim para Jesus se não houvesse um plano de redenção que eles chamam de eleição incondicional. Primeiro, a depravação total do gênero humano e segundo, a eleição incondicional. Deus eficazmente chama para a salvação quem Deus quer salvar. Depois eles vão falar sobre a perseverança dos santos, que é essa disposição do Espírito Santo em nos tornar perseverantes para continuarmos no caminho. Por quê? Porque se nós fôssemos abandonados ao nosso próprio livre-arbítrio, a nossa decisão, a nossa escolha, pela fraqueza da nossa carne, pela ignorância da nossa mente, pela deturpação da nossa natureza, nós facilmente largaríamos o Evangelho ou viveríamos um Evangelho de rótulos, de fachada, de protocolos. Por mais que eu tenha todas as minhas reservas contra o calvinismo radical, quer dizer que eu não me declaro calvinista, eu também não sou bobo de dizer que eles estão totalmente errados. Por quê? Sabemos que se a natureza humana abandonar ao seu próprio prazer, ao seu próprio desvario, ela vai de mal a pior, distanciando-se de Deus, construindo inclusive uma torre de Babel para poder impor a sua autonomia em relação a Deus. A natureza humana é concebida no Antigo Testamento como uma espécie de animal à espreita que vai pular sobre você. Foi Deus que disse isso para Caim. O pecado jaz à porta e saltará sobre você. Cabe a você dominá-lo. Então você vai prestar atenção. A natureza humana está contaminada com o germe do pecado. Se existe uma depravação total da natureza humana, é em relação às coisas da salvação. Para a horizontal, a gente percebe que não. Para a horizontal, a gente percebe que nós construímos hospitais, que esse é um sinal do bem, delegacias, que é um sinal da justiça, cemitério, que é um sinal da nossa piedade para poder enterrar os nossos mortos, creches para cuidar das nossas crianças, asilo para cuidar dos velhos, leis que vão manter os padrões de moralidade em uma sociedade. Quer dizer que nós, na sua grande maioria e na horizontal, nós construímos um bom patrimônio cultural que traz bondade para a sociedade, que nos permite andar de bem com a vida. Nós temos parque, nós temos shopping, nós temos supermercados, nós temos um mundo bom. E para manter o mundo bom são feitas guerras. Por que as guerras? Porque tem alguém querendo destruir o nosso mundo e nós temos que nos armar contra os destruidores do mundo. Quer dizer, até na guerra tem um lado que é bom. Por isso eu não consigo concordar com a depravação total do gênero humano. Mas eu sei que existe o germe do pecado que acaba estragando toda esta bondade porque nós não temos uma bondade pura. Existe um interesse por trás disso daí, e esse interesse não é bom, ou pode não ser tão bom, pode ser de lucro, pode ser de poder, pode ser de prestígio, e outra coisa, pode ser um combate contra o próprio Deus. Olha só, Deus, o que a gente faz sem o Senhor aqui? Não precisamos do Senhor. Pode ser isso. Então existe uma depravação da natureza humana? Existe. Total? Não. Parcial? Com certeza. Muito, bastante, mas não é total. Tanto é que nós construímos as religiões, e por meio das religiões, muitas delas, nós temos ali o feeling da bondade, a prática da bondade, o estímulo à bondade, a consciência da bondade. Não é uma depravação total. Porque por conceito, preste atenção, por conceito, se a natureza humana está completamente destruída, completamente depravada, completamente, aí nós seremos demônios. Demônios. É uma demonização da natureza humana, porque nas palavras do Senhor Jesus, no diabo não há bem algum. No diabo não existe bondade nem verdade. É impossível que ele se paute pela justiça, seja ela qual for, porque ele é mau. Esse é o diabo.
se admitirmos a depravação total do gênero humano, como os calvinistas radicais impõem para nós, temos que admitir também que nós somos uma raça de demônios. E que o que a gente faz é demônico ou demoníaco. Ou demônico ou demoníaco. Demônico é o humano que vai demonizando o mundo. E demoníaco é aquilo que o diabo faz, que o demônio faz. São dois conceitos aparentes, né? Se aproximam, mas eles têm umas diferenças também. Por isso eu não desposo do radicalismo, embora que eu admita que o germe do pecado estraga até as intenções das boas obras. É uma boa obra, mas na intenção não é tão boa assim. Estraga até o modus de operação, modus operandi do bem. O que é o modus operandi? É a logística. É a maneira como o bem vai se processando, mas porque a má intenção existe, a má vontade existe, os interesses ruins existem, então o modus operandi fica também comprometido. Bom, esse é um comentário a mais que eu fiz, falando aqui sobre o que escreveu o Dr. Estélio Rega, também já estou terminando, porque ele fala o seguinte: então o que é necessário? É necessário que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, ou passemos por uma metamorfose. Esta metamorfose deve ser provocada pela presença da palavra de Deus em nós. A palavra de Deus em nós é importante para a nossa transformação. Direi, ela é fundamental para a nossa transformação. Olha, eu não sei se você é um crente convertido. Até eu tenho que falar aqui, eu tenho alguns minutos para terminar esse vídeo, depois eu vou para o último dessa série de hoje, para dizer o seguinte: o pessoal falava, será que nós podemos aceitar a teologia dos degenerados? O que é um degenerado? É uma pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece o Espírito Santo, não conhece a Deus, mas quando ele vai para a Bíblia, por exemplo, ele tem uma teologia. Ele não passou por um processo de um novo nascimento, ele não segue a Cristo, mas ele possui uma teologia. E o que ele fala? Quando vai se comparar com a dos regenerados, aqueles que têm o Espírito Santo, que têm a palavra, que frequentam a igreja, comparando a teologia do degenerado com a do regenerado, são muito próximas. O ímpio pode falar de Deus com bondade, com verdade e com justiça, tanto quanto o crente. E foi feita uma pergunta na história da igreja, se nós devemos aceitar a teologia dos degenerados, ou se existe verdade nela, ou propriedade nela, ou se é possível que uma pessoa sem a regeneração fale de Deus com verdade. É uma discussão. Como que os pais da igreja resolveram isso? Os pais da igreja são aqueles teólogos, os primeiros teólogos depois dos apóstolos. Como que os pais da igreja resolveram isso? Eles resolveram assim: bom, Jesus é o Logos. Ele sendo o Logos, ele espalhou a semente do Logos em toda a humanidade. Ele é a verdade, ele é a luz, ele é a vida, ele é a bondade. O que fez o Logos? Espalhou a semente. Então a semente está espalhada no mundo. Portanto, mesmo que a pessoa não seja regenerada, não seja crente, a semente de Deus está nela. Quando ela fala a verdade, não é a verdade dela, é a verdade de Deus. Quando ela pratica um ato de bondade, não é a bondade dela, é a bondade de Deus. Quando ela busca a justiça, não é a justiça dela, é a justiça de Deus. Portanto, por essa lógica dos pais da igreja, existe teologia fora do Evangelho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler um livro escrito pelos budistas. Será que eu quero me converter ao budismo? Não. Eu quero ler o que existe de verdade na filosofia budista ou na religião, embora eles não admitam isso. Eu estou lendo livros budistas e eu encontro palavras ali que são palavras que têm ressonância com o Evangelho, tocam no Evangelho. Como que tocam? Da mesma maneira como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos
e ela estava impura por causa da lei. Ela foi e tocou as orlas da veste de Jesus e ficou curada. Então, ao invés de eu ler um livro sobre o budismo com o interesse de me converter ao budismo, o que faço? Eu estudo o budismo para saber o que lá no budismo existe de evangelho, de verdade. E com esta verdade o budismo vai e toca no evangelho. Toca, não é o evangelho, tá bem? Eu radicalmente expresso a vocês, o evangelho, ele é livre e independente dessas tocas, esses toques, essas amarras culturais, essas amarras religiosas, políticas e sociais. O evangelho, ele é independente. Ele foi pregado em linguagem dos homens porque ele veio para nós. Se fosse para os anjos, estava em linguagem de anjo. Está em linguagem dos homens pelos homens. Agora, o evangelho tem a sua independência, tem a sua pureza. Mas o evangelho conversa com as culturas. Então ele pode conversar com a cultura budista, hinduísta, shintoísta, judaísta, islamita, espiritualista, como o kardecismo, por exemplo. Mas eu não quero aqui de forma nenhuma dizer para você que o kardecismo é evangelho, que o islamismo é evangelho, que o judaísmo é evangelho. Por quê? Porque são realidades distintas. Em determinado momento elas se tocam, mas tem um momento que eles se distanciam demais. Vai para o outro rumo, e essa é a excelência do evangelho. Convida para andar junto, mas não vai junto. Você está entendendo? O evangelho é um convite. Só que ele não vai acompanhando essas religiosidades dizendo, tudo bem então, já que eu não consegui converter você, eu vou fazer junto com você. Por quê? Em determinado momento eles se tocam, mas tem momentos que se distanciam totalmente. E aí está a originalidade do evangelho. Então pense conosco. Continue acompanhando nosso curso de especialização em Teologia Paulina, lembrando que você tem que passar por uma metamorfose ou uma conversão ou um novo nascimento ou uma regeneração, porque mesmo que você tenha uma teologia que é a teologia dos degenerados, pessoas que não nasceram de novo, vos importa nascer de novo. É uma palavra do evangelho, regeneração, que é uma doutrina do apóstolo Paulo. Em tempo oportuno nós vamos voltar a esse tema.